Olá a todos, balanço mensal das leituras do mês de junho, mês esse que, sobretudo para mim, foi um mês muito heterogéneo em termos de leituras. Houve uma desistência, houve decepções e houve duas leituras maravilhosas. Foi realmente um mês heterogéneo, um mês que, apesar de eu nele ter duas leituras maravilhosas, a sensação que ficou foi que foi um mês fracote, um mês que me deixou bastante decepcionada, que me fez inclusive a pensar naquilo que eu andava a ter como escolhas de leituras, se valeria a pena continuar assim com um ritmo consistente de leituras ou então fazer alguma pausa, não sei. Isso era a sensação com que eu estava à medida que o mês ia passando e essa sensação só desvaneceu, só desapareceu com as leituras, mesmo que eu fiz e terminei no final do mês e também aquilo que está a acontecer durante este mês de julho, que está a ser bom e está a voltar a fazer-me sorrir perante a ideia de ler e ler e ler sempre que possível e ler naqueles momentinhos que eu tenho disponíveis para pegar no livro e embrenhar-me nele. Foi por tudo isso que eu disse, então, o meu mês de junho não foi o mês melhor que eu tive até agora. Li no total 7 livros, desisti de um. No caso do maridinho, ele leu 4 e o meu filhote voltou às leituras com alguma assiduidade, não é? E leu 2 obras, uma delas que já vinha de maio, terminou em junho e depois uma assim que foi feita toda ela durante o mês de junho. Sendo assim, foram 13 leituras as que foram feitas cá em casa durante o mês de junho e é delas que eu vou falar, a ver se consigo falar brevemente para que o vídeo não fique muito grande depois de eu ter, vocês vão perceber pela roupa, depois de eu ter gravado um vídeo de opinião há poucos minutos, de mais de 20 minutos, mas é um vídeo de opinião que teria pano para mais mangas e daria para que eu falasse ainda mais sobre essa obra. Obra essa que estará neste balanço mensal e de que eu falarei já daqui a bocadinho. Mas pronto, indo já al grano, como dizem os espanhóis, ou seja, irmos já direto ao assunto, começo por dizer que a desistência que me aconteceu durante o mês de junho foi porque eu não estava com muita paciência para continuar uma leitura e falo-vos de A Mulher Esquecida de Catherine Webb. Já não tenho a obra comigo, ela era da biblioteca da minha terrinha, deixo ficar aqui a capa. Essa obra, A Mulher Esquecida, era já a terceira obra que eu iria ler desta autora. As outras duas foram bastante boas. Esta eu considero, agora pensando um bocadinho, já depois de algum tempo ter passado, considero que talvez, se eu tivesse sido um bocadinho mais insistente, que ela talvez me tivesse trazido também uma experiência boa. Mas foi no princípio do mês de junho, foi numa altura em que eu estava muito cansada e com muita coisa relacionada com as aulas e o final das aulas e apesar de haver ali alguns segredos gordos na trama da obra, as personagens em si não me estavam nada a cativar e eu necessito, sobretudo quando estou mais cansada, necessito que pelo menos uma personagem me agarre, seja ela protagonista ou antagonista, seja ela com características de herói ou de heroína, ou de vilão ou de vilã, tem que me agarrar. E nesta obra nenhuma delas me estava a agarrar, não me estava nenhuma delas a interessar, e então eu li mais ou menos que 70, 100 páginas, não sei, e disse, não, isto não é para mim agora, vais de volta para a biblioteca. E foi isso que aconteceu. Depois de vos ter falado das desistências, vou então falar cronologicamente das leituras que eu fiz ao longo do mês de junho. As duas primeiras que eu vou mencionar já têm vídeo de opinião, por isso não me vou alongar muito naquilo que vou dizer sobre elas. Na caixa de descrição deixo o link para o respectivo vídeo de opinião. Falo-vos em primeiro lugar de A Pérola que Partiu a Concha, de Nadia Hashimi. Foi uma obra que eu li em conjunto com a Leonor, embora a Leonor ainda não a tenha terminado.
e isso diz muito daquilo que foi esta leitura para nós as duas. Ela, apesar de não ter terminado, concorda comigo. Foi uma leitura algo decepcionante, foi uma leitura que me levou a paragens do nosso mundo às quais eu normalmente não vou. Não é muito habitual eu ler obras que se centrem em continentes que não o europeu ou o americano, mas eu quero mudar isso e foi uma das razões pelas quais eu comprei esta obra e a quis ler. Mas aquilo que ela me trouxe não foi nada daquilo que eu já não soubesse. Trouxe-me, talvez esteja a ser injusta, mas trouxe-me uma história algo estereotipada e para além disso, e aquilo que menos me agradou nesta leitura foi o estilo da autora que eu considero muito básico, com algumas comparações e metáforas bastante forçadas e um estilo demasiado simples que o simples é com caráter negativo, porque às vezes nós temos uma linguagem simples, mas é uma linguagem que nos cativa. Neste caso não, achei demasiado simples e demasiado básico o estilo da autora para me cativar e por isso mesmo dei apenas à obra um 6 em 10. Também li uma obra que vinha de maio, porque a Pérola vinha de maio. Foi uma obra que eu não consegui ler durante o mês de maio. A obra também que lhe fez companhia e que transitou do mês de maio para o mês de junho foi de Elizabeth Strout, Olive Kitteridge. Sim, já sei que já foi lançada e obrigada às meninas que me avisaram sobre isso. Foi já lançada a continuação desta obra, a ver se lhe mete a mão, não sei quando, mas falo-vos de Olive Kitteridge, uma obra que nos faz conhecer esta protagonista, mas também nos faz conhecer muitas mais personagens que moram com ela numa cidadezinha costeira do Maine, nos Estados Unidos, e nós vamos conhecendo tanto a Olive Kitteridge como as outras personagens em capítulos que mais parecem contos, na verdade, mas que estão muito bem interligados, não só porque a Olive ela se infiltra lá pelo meio desses capítulos, seja de uma forma mais como protagonista ela própria desses capítulos, seja de uma forma mais secundária, mas ela está presente neles todos. E aquilo que mais me agradou, para além do estilo da autora, que lá está, é muito envolvente, tem descrições belíssimas daquelas paragens do Maine, para além disso e para além do caráter algo peculiar desta Olive, que ela é muito resingona, é muito sarcástica, é daquelas pessoas que facilmente nós não gostamos muito à partida, mas que vamos gostando cada vez mais à medida que a vamos conhecendo. Para além de tudo isto, eu gostei de conhecer todo o modo de vida de algumas pessoas que, estando do outro lado do Atlântico, não são muito diferentes. Esse modo de vida não é muito diferente do nosso e não é um modo de vida muito distinto daquele que nós conhecemos em cidadezitas mais pequenas ou em povoações mais pequenas, onde toda a gente sabe um pouco de todos e onde correm sempre muitos cosquevilhices, muitos rumores, muitos boatos, etc. Gostei muito, mas claro que aquilo que eu destaco desta obra é a personalidade da Olive, é isso que dá alma à obra e foi uma leitura muito boa, à qual eu dei 8,5 em 10. Depois desta obra, li também uma que já não mora cá em casa porque veio da biblioteca da minha terrinha, falo-vos de A Febre das Almas Sensíveis, de Isabel Rio Novo. Também já tem vídeo de opinião, por isso não me vou alongar muito sobre aquilo que tenho a dizer sobre esta obra que fez com que eu... Ai, estas gaguezes! Com que eu continuasse a participar no projeto da Ana Catarina Português no Feminino. Era uma das autoras para o mês de junho. Esta obra foi a segunda que eu li de Isabel Rio Novo, deixo-vos ficar aqui a capa, e não foi uma leitura também ela muito produtiva. Adorei a parte não fictícia, ou seja, a parte verídica associada à tuberculose e a todos os autores e escritores e poetas
que infelizmente tiveram uma vida demasiado curta porque sucumbiram à tuberculose. Essa parte de não ficção é uma delícia nesta leitura, fez-me ficar completamente embevecida. Mas por outro lado não gostei da parte ficcionada, ou seja, daquilo que está associado ao que não é verídico, à trama ficcionada. Não gostei mesmo muito daquilo que encontrei, achei bastante forçado, bastante estereotipado, muito parecido com aquilo que eu encontrei no Rio do Esquecimento, e que também na altura, quando eu li a obra de Isabel Rio Novo, essa primeira obra que eu li dela, também não gostei, não me agradou, e tudo isto que eu explico melhor no vídeo de opinião fez com que eu desse apenas 7 em 10 a esta leitura, que eu fiz na companhia da Paulinha, e esqueci-me de mencionar isso no vídeo de opinião, por isso estou aqui a redimir-me dessa omissão e a mandar um beijinho à Paulinha, que ainda gostou menos do que eu desta leitura. Mas pronto, foi mais uma leitura que fizemos em conjunto e venham elas. Continuei com obras que eu trouxe da biblioteca da minha terrinha e li uma obra de um autor estrangeiro com o qual, ou do qual tinha muita curiosidade. Falo-vos de O Mar, de John Banville, deixo ficar aqui a capa, e tudo aquilo que eu tinha visto sobre este autor e sobre algumas das suas obras no Goodreads era extremamente positivo, e para além desse fator tão positivo de opiniões e recomendações acerca deste autor e acerca das suas obras, o homem é irlandês e eu não consigo resistir a autores irlandeses e acabo sempre por tentar ler o máximo possível de obras escritas por gente que vem dessa ilha fantástica e pela qual eu tenho uma paixão absoluta. Fui então com algumas expectativas para essa leitura, leitura que também fiz na companhia de alguém, neste caso da Leonor, e estamos com azar, não é, Leonor? Não foi também uma leitura que tivesse ido ao encontro das nossas expectativas. É uma obra muito densa, é uma obra que é enganadoramente curta, porque ela tem pouco mais do que, deixem-me confirmar, do que 160 páginas, mas é uma obra muito densa. Vocês, se a folhearem, eu já não a tenho aqui, não consigo mostrar-vos, mas a mancha gráfica é muito compacta, quase não tem diálogos, e é uma obra que deambula muito frequentemente do presente para o passado, assim de uma forma quase repentina, e que é preciso então ler com muita atenção. Mas todos esses fatores nunca foram fatores que me assustassem, muito pelo contrário, porque é isso que eu muitas vezes quero encontrar em obras que eu leio, estejam elas na minha estante ou sejam elas emprestadas e venham elas de onde vierem. Contudo, aquilo que está mais associado à trama e às personagens foi aquilo que mais me desiludiu, porque eu não consegui criar laços com nenhuma das personagens, apesar de haver muita dor presente na obra, sobretudo no momento presente, e que leva a que o protagonista se refugie numa casa que ele conheceu muito bem durante a sua infância, numa terriola onde ele passava as suas férias de verão. É aí que ele se vai refugiar no momento presente para esquecer uma dor e para esquecer um acontecimento trágico que está e que foi a causa dessa dor. Por tudo isto, mesmo isto seria, como eu estava a dizer, bastante interessante para mim, mas eu não consegui criar laços com o protagonista, que se chama Max, nem com ele enquanto adulto no presente, nem com ele enquanto criança no passado, e também todas as outras personagens que vão aparecendo na narrativa, à exceção da mulher esposa de Max. Eu não consegui criar laço com nenhuma delas, achei o final bastante forçado, não havia necessidade daquilo que aconteceu a algumas personagens secundárias, e confesso que só levei a leitura até ao fim porque estava a lê-la com a Leonor.
li a parte final, as últimas páginas na diagonal, e foi uma decepção que ainda hoje está aqui atravessada na garganta e que verdadeiramente me está ainda a custar engolir, e que faz com que eu não esteja com muita disposição de voltar a pegar em obras de John Banville. Provavelmente estou a ser injusta. Se alguém quiser dizer-me alguma coisa nos comentários para tentar mudar esta minha opinião, esta primeira sensação negativa que tive perante uma obra de um homem irlandês, que me diga, que me tente convencer aí embaixo nos comentários, que eu agradeço vivamente. Dei-lhe apenas 5 em 10. Falta-me falar de 3 obras. Uma delas, para ela não fiz vídeo de opinião. Falo-vos de Isabel Allende, Más allá del invierno. Esta obra está publicada em português. Para lá do inverno é o seu título em português. Não sei se já disse aqui, de certezinha absoluta que já disse, as últimas obras de Isabel Allende não me têm conquistado. Continuo a achar que a autora perdeu muito do fulgor que demonstrava nas suas primeiras obras, enquanto ainda vivia lá para as bandas e latitudes da América do Sul. A partir do momento em que ela veio para os Estados Unidos e reside aí já há muitos anos, acho que essa mudança geográfica e cultural e tudo mais que vocês possam colocar nessa mudança tirou-lhe muito do fulgor que nós conhecemos e que eu amava nas primeiras obras, e mais uma vez apercebi-me disso, e esta obra veio comprovar o quanto gosto. Foi uma leitura entretenida, como dizem os espanhóis, ou seja, que me entreteve, lê-se muito facilmente, lia em poucos dias. Tem algumas partes muito importantes, muito interessantes, relacionadas com as duas protagonistas femininas, uma delas que vem do Chile, outra delas que vem da Guatemala, e esse passado, essa bagagem que elas trazem dos seus países de origem é muito interessante, mas o resto não me cativou. Achei a personagem masculina, que também é protagonista, muito fraquinha, perde... sei lá, não sei, perde muito face às personagens femininas, e depois o acontecimento que faz com que estas 3 personagens se juntem, achei bastante forçado. Mas aquilo que esta obra me trouxe dessas bagagens chilenas e guatemaltecas das duas protagonistas femininas agradou-me bastante, e é por isso que eu dou a esta leitura um 7 em 10. Quanto às 2 obras das quais me falta falar e que foram as melhores leituras que eu fiz, sem dúvida alguma, durante o mês de junho, uma delas foi o vídeo de opinião, ou está por trás do vídeo de opinião que eu gravei há minutos. Falo-vos de O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich. Demorei quase 2 meses a ler esta obra, comecei a lê-la no início de maio e terminei-a no final de junho. O que é que eu vos posso dizer? Não me vou alongar, vou pedir-vos encarecidamente que, se quiserem saber o que é que fez com que esta obra fosse imprescindível, esta leitura fosse incontornável, imprescindível, fundamental, essencial, etc, etc, e fosse um 10 em 10 e vai ser considerada de certezinha absoluta uma das melhores leituras do meu 2021. Se quiserem saber tudo, vejam o vídeo de opinião, que eu espraiei-me aí à vontade, e eu digo-vos, é maravilhoso, é brutal tudo que aqui está, e faz-nos aprender, conhecer a história através de relatos de gente comum, de gente normal, de gente que nos meandros da história com letra maiúscula é insignificante, como eu e como todos vocês que estão por aí, ok? É um 10 em 10 e é brutal o que aqui está. Vejam o vídeo de opinião, por favor. Terminei o mês em beleza
com Walter Ugumem, que me fez participar no projeto do João na Cama com os Livros 12 meses, 12 portugueses. Falo-vos da obra que enganadoramente parece infantil, Serei Sempre o Teu Abrigo. Deixo-vos ficar aqui a capa, tem vídeo de opinião e agasalhou-me por completo, aconchegou-me, aqueceu-me, fez-me chorar, fez-me recordar os meus avós e fez-me perceber o quanto é fundamental nós termos ao lado pessoas, sejam da nossa família ou não, que são o nosso abrigo, que estão cá para proteger-nos, para deitar-nos a mão e para dar-nos um mimo e um carinho. Um 10 em 10 e uma das melhores leituras de 2021, sem dúvida. E agora que já falei das minhas 7 leituras durante o mês de junho, vou falar das dos meus homens. Como disse, o meu marido fez 4 leituras durante o mês de junho, uma delas que vale para aí por 3, mas a primeira que ele fez, e aqui tenho que ir para a cábula porque eu já não me lembro o que é que ele deu sim, ele colocou aqui a nota. A primeira que ele fez é de não ficção, As Vidas Secretas dos Czares, de Michael Farquhar. Não faço a mínima ideia como dizer o nome do autor ou o apelido do autor. É uma obra de não ficção que nos mostra 3 séculos de terror, devassidão, assassínio e loucura da Rússia dos Romanov. Ele foi-me dando algumas dicas e algumas ideias do que encontrava aqui, e aquilo que ele me foi dizendo vai mesmo ao encontro do que está aqui na capa da obra. Deu-lhe 9 em 10. O meu maridinho continua a não ser o leitor mais acérrimo de não ficção. Pode ser que isto vá mudando à medida que o tempo passe. 9 em 10. Voltou às suas leituras de conforto, voltou à Segunda Guerra Mundial e leu A Guerra que Salvou a Minha Vida, de Kimberly Brubaker Bradley. Esta obra nós compramos para o filhote, mas o pai leu-a em primeiro lugar. É uma obra marcadamente juvenil e eu acho que foi isso que fez com que o meu marido não lhe desse a nota máxima. Mesmo assim, ele deu-lhe um 9 em 10, por isso gostou mesmo muito e está aconselhado, como vocês veem, tanto para miúdos como para graúdos. Eu estou muito curiosa com esta obra, sou sincera, não sei é quando lhe pegarei. A obra que ocupou o grosso dos dias do mês de junho das leituras do meu maridinho foi A Peneia, de Tânia Ganho. Ainda não li, mas vocês que estão aí desse lado e que já leram saberão muitíssimo bem aquilo que levou a que o meu marido lhe desse a nota máxima. É uma obra muitíssimo bem escrita por Tânia Ganho, de certeza absoluta, apesar de eu ainda não ter lido. É uma obra que aborda tudo aquilo que nós, enquanto pais e enquanto marido e mulher, não queremos que aconteça, que é uma separação entre um homem e uma mulher que estão juntos e que têm um filho ou uma filha e que depois acontece o que acontece, infelizmente, em muitos casais, quando se separam e os filhos viram joguete na mão ou dos dois ou na mão de um deles. E eu acho que é isso que está aqui e é isto que faz com que seja uma obra imprescindível, uma obra de uma autora portuguesa que nós devemos acarinhar e ler. E eu, um dia destes, também deitar-lhe a mão. E quero muito, muito, muito que me aconteça a mim o que aconteceu a muitos de vocês e que aconteceu ao meu marido, que lhe dê um 10 em 10, tal como fez o meu Nuninho. A última obra que ele leu, que não foi a última, mas que eu vos digo aqui como tendo sido a última, foi também a obra de Walter Ugumem, que eu deixo mais uma vez aqui a capa, Serei Sempre o Teu Abrigo, e ele deu-lhe um 9 em 10. Eu acho que o estilo do autor e tudo aquilo que ele diz em pouquíssimas palavras e também naquelas ilustrações que me conquistaram e que vocês veem no vídeo da opinião, não mexe tanto com o meu marido como mexe comigo. Há também
todo um lado por detrás pessoal relacionado com as vivências de avós que eu tive e que ele infelizmente não teve e que eu acho que é o que está por trás do facto de ele não lhe ter dado a nota máxima. Falta-me falar agora das leituras do meu filhote. Foram duas, como eu disse no início do vídeo, e foram duas associadas à temática da Segunda Guerra Mundial, que é uma temática também que ele adora e quer ler mais e mais e mais e mais acerca de. Leu primeiro A Seguir, de Maurice Gleitzman, são as duas do mesmo autor. Leu esta, não lhe deu a nota máxima, porque segundo ele, deu-lhe um 8 em 10. Segundo ele, o final, oh mãe, não tem nada a ver. Disse-me ele assim, não tem nada a ver, não gostei nada do final, eu acho que foi forçado, precipitado, não sei, alguma coisa disto, porque eu ainda não li a obra, mas ele diz que o final não o conquistou e por isso deu-lhe apenas um 8 em 10. A segunda obra que ele leu foi esta, depois, também do mesmo autor, porque isto são vários do mesmo autor, ele já leu 3, falta-nos uma cá em casa. Foi então este depois que ele leu depois do A Seguir, e este sim foi tudo isto que está aqui dentro maravilhoso, e ele deu-lhe um 10 em 10. E é isto, balanço mensal mais uma vez gorducho e anafado, onde eu falei de tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de junho. Espero que tenham gostado, espero que tenham tido paciência para ver o vídeo até ao fim. E já sabem que aquilo que mais me agrada no meio de tudo isto é que vocês deixem os vossos comentários aí em baixo, que me digam aquilo que andaram a ler durante o mês de junho, se o vosso mês de junho foi melhor do que o meu, por exemplo, se foi mais consistente do que o meu, ou se também vocês sofreram algumas desilusões. Digam-me aquilo que foi o melhor do vosso mês de junho, recomendem-nos alguma leitura, seja para mim, seja para os meus homens. Estejam à vontade para deixar ficar tudo isso aí embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber e responder, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!